Centroavante argentino Cláudio Spinelli foi oferecido ao Vasco e a informação de momento é que o Vasco avalia uma possível investida na contratação desse jogador do Independiente Del Valle. E com certeza você se lembra do Cláudio Spinelli porque é um atacante que acabou atuando contra o Vasco pelo Del Valle na Sul-Americana, que foi muito bem, marcando gols no jogo de ida e no jogo de volta que ajudaram a eliminar o Vasco da competição. Mas aí agora você está se perguntando, será que o Cláudio Spinelli realmente seria um bom centroavante para o Vasco nessa temporada de 2026? E são essas duas dúvidas que eu vou sanar no vídeo de hoje, te contando as principais características do Spinelli, trazendo todos os números desse jogador e se ele se encaixa ou não no modelo de jogo do técnico Fernando Diniz. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater aí os 300 mil inscritos. Tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas que não se inscreve no canal. Hype o conteúdo e compartilha nos grupos de Vasco de WhatsApp. Agora sim, vem comigo. Cláudio Spinelli é um jogador argentino de 29 anos de idade, 1,80 m de altura, que chuta preferencialmente com a perna direita. Spinelli tem como seus pontos fortes aqui no SofaScore o posicionamento e a finalização. E o ponto fraco dele é o controle de bola. Ele atua realmente como centroavante, tem um valor de mercado baixo, de 1,9 milhões de euros. Pegando os números dele na temporada de 2025, jogando na Liga do Equador, ele tem uma nota média de 7,06, foram 36 jogos, 25 como titular. A gente vê pelo mapa de calor do Spinelli como ele é um jogador que realmente preenche a área e a maioria dos toques dele na bola são dentro da área. Ele esteve 4 vezes na equipe da semana, marcou 20 gols, deu uma assistência, criou 2 grandes chances de gol e tem uma média de finalizações de 2,3 por jogo. De chutes certos por jogo, pelo menos ele acerta o gol em média uma vez na partida. O Spinelli ainda perdeu 14 grandes chances de gol e tem uma conversão muito boa de 24%. O Spinelli fez 68 finalizações de dentro da área. 17 dessas finalizações se tornaram gols. Ele deu 15 finalizações de fora da área e 3 se tornaram gols. Foram 7 gols de cabeça, o que mostra que o Spinelli, apesar de ter 1,80 m, é um atacante que faz muitos gols de cabeça. Ele é um cara que tem bastante presença de área. Foram 3 gols com a perna esquerda e 9 gols com a perna direita. Ele tem um percentual de acerto de passes razoável. Como ele é um centroavante, ele não é aquele cara que toca na bola a todo momento. Então, ele vai fazer um pivô, ele vai até participar do jogo fora da área, mas não tem aquele refino técnico todo o Spinelli. O que não quer dizer que ele seja um jogador muito fraco tecnicamente, a título de comparação, como era o Verratti, que quando saía da área tinha muita dificuldade. O Spinelli consegue desenvolver um pouquinho melhor. Também não é lá grandes coisas, mas ele desenvolve bem melhor fora da área. Porém, tem números aqui bem modestos de acerto de passes, acerto de dribles também que dele bem modesto, com 26% de êxito. Não é um cara que tenta tanto os dribles, o Spinelli. Disputa de bolas vencidas 36% de êxito, duelos ganhos pelo chão 38% de êxito e duelos aéreos ganhos 33% de êxito. Os números dele marcando também são modestos, bolas recuperadas por jogo 1,0, corte por jogo 0,7 e erros que levaram à finalização do adversário 1. Então, assim, já deu pra gente perceber que realmente o Spinelli é aquele centroavante mais fazedor de gols, aquele cara que tá dentro da área preenchendo os espaços para aproveitar as boas oportunidades. Os números dele jogando a Sul-Americana de 2025, a nota média de 7, é que ele teve 8 jogos, marcou 4 gols, criou 2 grandes chances de gols para sua equipe. O percentual dele de acerto de passes se mantém aqui bem razoável. 24% é a conversão de gols desse jogador. Gols de dentro da área foram 4 de 15 tentativas do Spinelli, foram 2 gols de cabeça e 2 com a perna direita jogando a Sul-Americana. Mas vale também um destaque que o Spinelli ele começou realmente a se tornar um fazedor de gols a partir de 2024 e aí 2025 ele foi muito bem também. Então não é que a carreira dele toda é sendo esse centroavante que faz 20, 30 gols por temporada, não, de um tempo mais pra cá que ele começou a realmente se destacar mais marcando gols. E é assim que joga Cláudio Spinelli. Eu quero começar destacando aqui pra vocês como ele é um centroavante que preenche bem a área e que é muito bom também no jogo aéreo. Tem 1,80 m de altura, não tem tanta estatura, mas ele tem um bom fundamento de cabeceio, ele consegue cabecear bem, colocado, tirando do goleiro. Agora um lance do Spinelli que ele vai conseguir sustentar o contato.
e fazer o cruzamento assistindo um companheiro dentro da área. Novamente, a boa presença de área dele, ele sempre está marcando presença dentro da área e preenchendo os espaços. E de cabeça, ele consegue ser letal. É um jogador que vence esses duelos aéreos, principalmente quando ele está em situação de finalização contra o adversário. Se posiciona bem também para conseguir esses cabeceios. Aqui o lance dele, enfrentamento contra o goleiro. Um lance até parecido com o que teve o GB no clássico diante do Flamengo, que o GB não conseguiu fazer o gol e que o Spinelli conseguiu com bastante categoria até dar uma cavadinha e definir bem contra o goleiro. Isso é algo que o centroavante precisa fazer. Nesse lance aqui é interessante a movimentação do Spinelli. Ele finge que vai atacar o primeiro pau e depois ele ataca as costas do zagueiro, o famoso gato, né? A linguagem popular do futebol. E aí ele consegue aproveitar muito bem essa oportunidade aqui e marcar esse gol diante do próprio Vasco, né? Nas costas do Maurício Lemos. Cobrança de pênalti do Spinelli. Bola no meio do gol. E esse aqui é um dos pontos fortes que eu gosto muito nesse centroavante. Quando a bola está se desenvolvendo pelas laterais do campo, aqui no caso é pelo lado esquerdo, e tem esse espaço entre o goleiro e entre a zaga, o Spinelli ataca muito bem esse espaço chegando na frente do zagueiro. Isso acontece porque ele é muito rápido. Ele tem uma boa velocidade, olha só a explosão que ele tem para chegar na bola. Enquanto o zagueiro ainda está mais correndo em marcha lenta, ele já explodiu, já deu opção de passe e consegue receber essa bola. Então, ele treinando com os companheiros é uma jogada que pode ficar forte. Marca muita presença de área, cara. Vê que a maioria dos gols realmente dele são de dentro da área. Ele sempre está bem posicionado. Tem aquele instinto que só o centroavante tem. Ele sabe esperar o rebote do goleiro, como nesse lance aqui. Ele é um jogador que está no local certo na hora certa. De novo, olha só como é que ele está no local certo na hora certa. Ele já aguarda uma possível falha do adversário. Ele já aguarda um possível rebote do goleiro para ele estar esperto e finalizar essa bola e marcar o gol. Olha só essa movimentação aqui do Spinelli, como eu já falei pra vocês. Quando vai sair o chute, ele já se posiciona esperando uma possível bola batendo na trave, um possível rebote do goleiro. Então por isso ele sempre vai estar um passo à frente da defesa, como foi nessa movimentação aqui do Spinelli. E aí ele vai lá e consegue marcar um gol aqui pro Independente Del Valle. A imposição dele em jogo aéreo. É um cara que marca uma quantidade muito boa de gols de cabeça. O Vasco perde um exímio cabeceador que é o Verratti. O Spinelli é um cara que seria até bem mais para substituir o Verratti do que para substituir o Ryan em termos de característica. Jogo aéreo, ser mais um cara que preenche a área. Porém, eu acho que o Spinelli ele se desenvolve melhor fora da área também. Olha só novamente aqui, ele vai se antecipar ao zagueiro e conseguir marcar o gol. Presença de área. Finalizando de cabeça para uma excelente defesa do goleiro. E olha só o preenchimento de área do Spinelli, é impressionante. Para times que jogam com cruzamentos para dentro da área, é essencial você ter um centroavante como esse aqui. Porque ele é o cara que ele vai tocar na bola e vai conseguir marcar o gol. Também quero destacar que ele é um jogador que tem bastante impulsão. Apesar de não ser tão alto, ele consegue subir muito. E detalhe para o cabeceio bem executado, né? O movimento correto. Ele ataca as costas do zagueiro, ele já fica esperando as costas do zagueiro. Quando vem essa bola, ele já sabe o movimento que vai fazer. E aí o cabeceio vem colocado com um bom fundamento. Esse lance aqui ele vai sustentar, temporizar a jogada até chegar o companheiro para ele conseguir fazer o passe. E aquilo que eu falei com vocês também, ele, quando sai da área, ele não é um exímio jogador fora da área, mas ele tem um certo recurso também. Olha a imposição dele no jogo aéreo, mais uma vez. Dessa vez o cabeceio saiu para fora, mas ele vence esses duelos. Esse que é o destaque. Olha aí de novo, ele preenchendo a área. Fazendo muitos gols realmente de um cara que é centroavante. Essa bola que atravessa de um lado para o outro na área, o Spinelli é esse jogador para tocar. E aqui ele fazendo a parede, sustentando o contato, faz bem o pivô e depois consegue distribuir bem para o seu companheiro. Mais uma vez aqui ele vai conseguir sustentar com a perna esquerda, ele até adianta bastante e bate de fora da área. Ele também marca gols de fora da área, por mais que não seja assim um ponto tão forte do Spinelli, mas ele também sabe finalizar de fora da área, sabe finalizar também com os pés, não somente de cabeça, mas de cabeça é um grande destaque, né? O posicionamento dele sempre fugindo da marcação do zagueiro, sempre tirando essa referência do zagueiro de próximo dele. Gol que ele dribla o goleiro e faz aqui de forma até bem tranquila. Agora de novo um gol dele muito de centroavante na pequena área. O posicionamento dele é fatal realmente, cara.
Ele vem se destacando muito pelo bom posicionamento e o poder de conclusão. E sempre tá atento às jogadas do Spinelli. Agora aqui, é algo que eu acho que ele vai precisar melhorar, por exemplo, a tomada de decisão. A tomada de decisão não foi correta nesse lance aqui. Tem um jogador abrindo livre aqui pelo lado, que ele poderia chegar em boas condições de tentar afundar mais a defesa adversária. Esse outro companheiro dele que vai passar e também poderia ter recebido o passe, mas o Spinelli vai buscar a finalização de média e longa distância. É claro que a finalização até está com certo perigo, mas não foi a melhor tomada de decisão, cá entre nós. Muitos gols de centroavante, né? Gols na pequena área, gols onde se vê esse cruzamento pelas laterais, já beirando ali a pequena área ele consegue se antecipar. É muito forte nisso o Spinelli. O posicionamento dele é muito bom, mas também perde gol, né? Como qualquer outro atacante, vai perder gol. Eu até coloquei esse lance aqui no vídeo para destacar para vocês. Isso aqui é algo que ele vai conseguir fazer, não sempre porque não é tanto uma característica, mas ele pode fazer porque ele tem velocidade para isso, que é você romper a última linha do adversário. Mas os gols dele não saem dessa maneira na maioria da parte das vezes. São gols realmente dentro da área. Não são gols fazendo a ruptura na última linha. Por exemplo, o Brenner é mais um atacante que rompe a última linha o tempo todo, um cara de mais movimentação, mas que também preenche a área. E aquela movimentação que eu falei pra vocês do Spinelli, né? Atacando esse espaço entre goleiro, entre zagueiro. Essa bola que vem beirando aqui, esse espaço, o Spinelli consegue atacar, chegar na frente do zagueiro e marcar o gol. E aí a imposição dele em jogo aéreo. Novamente, ó, como é que ele consegue se antecipar, vencer e cabecear até bem, mas o goleiro fez uma excelente defesa. E é assim que joga Cláudio Spinelli. Acho que vocês entenderam mais. Ele é realmente um camisa 9, aquele centroavante, mas que não é totalmente cru fora da área. Porém, não é um ponto mais forte dele. Fazedor de gols, cara. Fazedor de gols. Isso aqui é inegável. Mas é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim, dependendo de quanto for custar, salário, eu acho que vale a pena você ter um centroavante com essa característica no elenco. Um cara mais de jogo aéreo. Um centroavante realmente fazedor de gols. É importante quando você perde o Verratti você ter um jogador com características parecidas, porém que é mais novo, que é mais rápido, que é um pouco melhor também fora da área. Eu acho que o Vasco estaria ganhando na contratação do Spinelli, por exemplo. E é isso, eu fico nessa, abração do Francisco, nós fui!